Bom, vamos aqui à análise do soneto Remorso do Olavo Bilac, poema do Olavo Bilac, poeta parnasiano. E vocês cuidem aqui direto o título, porque o título é muito importante, porque remorso, exatamente a definição, é aquele abatimento de consciência em que a gente percebe um arrependimento, e o poema vai mostrar esse arrependimento do eu lírico, mas arrependimento do quê? É aí que a gente vai cuidar agora, tá? Começa assim o primeiro quarteto. Às vezes, uma dor me desespera. Que dor é essa que desespera o eu lírico? É o remorso, essa dor exatamente do arrependimento. Nestas ânsias e dúvidas em que ando, ou seja, como é que diz o eu lírico ali? Que ele anda em ânsias, anda em dúvidas. Isso mexe com ele. Cismo e padeço, sofro, neste outono. Outono aqui é uma metáfora para a chegada da velhice. Quando calculo o que eu perdi na primavera. Ou seja, no outono, essa metáfora aqui para a entrada da velhice, o que faz o eu lírico? Ele faz um balanço do que ele perdeu na primavera, ou seja, naquela fase mais jovial, na juventude. E aí, claro que bate o remorso, ou seja, a dor do arrependimento de não ter aproveitado. E o que ele não aproveitou? Vamos ver agora, ó. Versos e amores sufoquei calando. Ou seja, amores e poemas, o que ele fez? Ele sufocou, ele se calou, ele não colocou para fora. Por isso o arrependimento. Sem os gozar, sem os aproveitar numa explosão sincera. Então aqui o eu lírico revela que calou o quê? Amores, calou também os versos, a poesia, então não aproveitou nem os versos, nem os amores na fase melhor da vida dele, que é a questão da juventude. Por isso, batendo agora nesse começo de velhice, exatamente o remorso. Ah, mais 100 vidas, diz ele ali, reparem, ó. Com que ardor quisera mais viver, mais penar e amar cantando. Ou seja, aqui esse lamento dele, né, como ele não aproveitou, ele gostaria de ter mais 100 vidas para poder viver, para poder penar, sofrer, mas poder cantar isso também na poesia, nos versos, ou seja, ser tema também, né, da poesia. E agora ele vai para os tercetos. Reparem, sinto o que desperdicei na juventude, ou seja, né, na primavera, como ele diz. Choro neste começo de velhice, ou seja, o que ele não aproveitou na juventude, as oportunidades todas, né, que surgiram e que a gente sabe não voltam mais, né, mas agora nesse começo de velhice do eu lírico, ele sente isso, ele se lamenta, ele chora, ele sente esse remorso de não ter aproveitado. E o que ele diz da velhice? Mártir da hipocrisia ou da virtude, ou seja, a velhice caracterizada aqui como um mártir, né, uma idade que recusa a mentira, recusa, de certo modo, né, a virtude. Por isso o eu lírico aqui está sendo bem sincero, até revelando, né, que ele está sofrendo aqui. E a gente entra no último terceto, a gente junta tudo agora, né, o remorso ele vai chegar ao ápice. Para os parnasianos, esse terceto final aqui era chamado de chave de ouro, ou seja, o fechamento do soneto, uma síntese. E ele diz, os beijos que não tive por tolice, ou seja, não deu beijos por tolice, por besteira, por timidez o que sofrer não pude, ou seja, por timidez não sofreu, porque amar, se jogar também, né, frente ao amor também é sofrer, e por pudor, por vergonha, os versos que não disse. Então ele lamenta, né, ele sente esse remorso dos versos que ele não fez, e ele acabou se calando, não dizendo nada. Por tabela, a gente tem aqui o arrependimento do eu lírico em não ter vivido intensamente a juventude, que é cheia de vida, cheia de oportunidades, porque nessa primavera, na juventude do eu lírico, o que ele foi? Ele foi tímido, ele foi reservado, ele foi calado. Então cuidem aqui o título, porque remorso é o sentimento de arrependimento que vem com o tempo, e no caso aqui ele está fazendo um balanço, o eu lírico fazendo um balanço das oportunidades que teve lá na sua infância, na sua juventude, na primavera da vida, né? Só que como ele não aproveitou, agora no começo da velhice, nesse outono de vida, como ele diz, nesse amadurecimento para a fase final, ele se arrepende muito. Lindo poema aqui, cuidem o título. Se alguém perguntar sobre metrificação, os versos são decassílabos, certo? Todos eles são decassílabos aqui. Se perguntarem sobre esquema de rimas, é ABBA, BAAB, CDC, DCD. Então, marquei aqui.
E lembrando sempre, né, que o Olavo Bilac ele estava no parnasianismo. E o parnasianismo era um movimento que cultuava o que? A arte pela arte, ou seja, o culto à forma, o belo, a estética do poema. E como é que eles faziam essa fórmula mágica de fazer arte pela arte? Era olhar a forma em primeiro lugar, ou seja, dando preferência ao soneto, que era uma forma fixa de fazer poesia, 2 quartetos e 2 tercetos, metrificando, aqui no caso são versos decassílabos, fazendo normalmente rimas ricas, que rimassem classes gramaticais diferentes, fazendo uma chave de ouro. E lembrar que o parnasianismo, o que ele era? Ele era um movimento contra o movimento romântico. E o movimento romântico era extremamente subjetivo. E o parnasianismo ele vai tentar evitar cenas subjetivas, tentar evitar o eu. Porém, se vocês olharem nesse soneto aqui, a gente tem um eu que faz um balanço da sua vida, né, do que não aproveitou e agora se lamentando de certo modo. Então, aqui, cuidar, né, que esse remorso desse eu lírico é um remorso só dele, é pessoal. Então o Bilac ele não fugia em alguns poemas, né, do que a gente chama de subjetivismo, dessa paquera também com o mundo romântico, porque o Olavo Bilac ele andou flertando um pouco com esse parnasianismo romântico. É só vocês lembrarem, por exemplo, daquele poema famoso Via Láctea, que foi musicado pelo Belchior, pelo Kid Abelha e tudo mais. E aqui no final deixei uma citação do crítico, o maior crítico nosso literário, Antônio Cândido, que diz o seguinte, né, já que o parnasianismo optou por evitar temas pessoais, subjetivos e falar sobre vaso grego, vaso chinês, o muro, como fazia o Alberto de Oliveira, ou fugir para uma cena mais mitológica, como fazia também o Olavo Bilac, que a gente vai ver em outro poema dele, O Incêndio de Roma, uma cena da antiguidade, ou também por uma reflexão existencial, uma filosofia meio pessimista, como fazia o Raimundo Correia. Aqui o Olavo Bilac tinha como temas, por exemplo, a metapoesia, tinha como temas o nacionalismo, já que ele foi uma pessoa envolvida, fez o hino à bandeira, o Bilac foi um parnasiano envolvido, né, com esse nosso nacionalismo aqui. Só que o Bilac também fez poemas flertando com este eu, uma coisa mais subjetiva. E o que diz o Antônio Cândido? Talvez o que haja de melhor nos parnasianos seja o seu romantismo. Uma ideia, então, que seria o Bilac flertando com esse romantismo, com essa inclusão do eu, e esse eu se revelando também, certo?